Olha só, a gente tem no gráfico uma coisa chamada vértice, ok? Então, ele pode estar em duas situações. Esse vértice pode aparecer em duas situações, que eu vou colocar aqui para exemplificar para vocês, tá bom? Então, olha só. Se eu tenho um gráfico com a concavidade para cima, o meu vértice está embaixo. Concavidade em cima, vértice embaixo. Se eu tenho um gráfico com concavidade para baixo, o meu vértice está em cima. Tudo bem? Se ele está embaixo, o meu vértice, tá? O V é de vértice, tá bom? Ele vai ser um ponto mínimo. Tá bom? Estou indicando só o ponto, tá? Pontinho mesmo aqui. Tá certo? Esse ponto, ele é mínimo, se ele está embaixo. Agora, se ele está em cima, ele vai ser máximo. E é invertido, porque quando a concavidade está para cima, o ponto está para baixo, e vice-versa. Então, a concavidade está para baixo, aqui esse ponto, que é o vértice, está para cima. Então, ele é ponto máximo. Ok? Tá claro isso? Bem, esse ponto, ele vai ter coordenadas, porque todo ponto, gente, tem coordenadas, tá? Tanto aqui quanto aqui. Coordenadas são, respectivamente, os valores da abscissa e da ordenada. Então, aqui, olha, eu vou ter uma coordenada em x e uma coordenada em y. Aqui eu vou ter uma coordenada em x, ok? E vou ter uma coordenada em y. Se o nome do ponto é vértice, esse valor que está aqui, ele vai ser o x do vértice. E aqui vai ser o y do vértice. Aqui é o x do vértice e aqui vai ser o y do vértice. Quando eu defino um ponto, presta atenção. Quando eu defino um ponto, aqui no caso esse ponto V, todo ponto, gente, ele tem coordenadas, não é isso? Que é o x e o y. Tá claro? Então, você está percebendo que o vértice, ele é ponto mínimo ou ele é ponto máximo. O que está fazendo com que dependa dele ser o ponto mínimo ou o ponto máximo vai ser o nosso valor do A. Não é isso? Essa primeira parábola, a gente já sabe que ela vem de uma função que tinha A positivo. E aqui, essa nossa segunda, veio de uma função que tinha A negativo. Tá certo? Agora, olha só. O x do vértice e o y do vértice, gente, tá? Eles são coordenadas especiais. Por quê? Porque a gente tem uma fórmula para encontrá-los. A fórmula para encontrar o x do vértice é menos b sobre 2a. Não vem ao caso agora, nesse instante, a demonstração. Embora eu já tenha mostrado onde sai, não é o mais importante agora. É uma fórmula, menos b sobre 2a. E o y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4a. Então, eu tenho uma fórmula para o x e uma fórmula para o y. Esse mesmo x e esse mesmo y que estão aqui, não é, gente? X e o y. X e o y. Agora, quem que indica a função para a gente? A função é sempre indicada pelo y, não é isso, gente? Não é? Nós temos aqui o eixo x e o eixo y. Quem indica a função é o y. Ó, eixo x e eixo y. Quem indica a função é o y. Então, se o enunciado te pedir valor, tá? O valor é só o y. Tá? Então, aqui se eu quero, por exemplo, o valor máximo ou mínimo, nesse caso aqui, gente, esse valor é o valor do y. Esse valor é o valor máximo ou o valor mínimo? Ele é o valor mínimo. O x, conforme eu já falei para vocês várias vezes, ele só o quê? Acompanha. Então, aqui é o valor mínimo. Nesse caso aqui, ele vai ser o quê? O valor máximo. Ok? Então, se eu peço o ponto mínimo ou máximo, eu peço os dois valores, o de x
e o de y. Você vai ter que calcular os dois. E se eu peço só o valor, você vai calcular apenas quem? Só o y. Se eu peço só o valor, eu calculo apenas o y. Tá certo?